Dicas completas de viagem para o Atacama. Primeiro, é a época do ano. Nós viemos no outono, estamos em maio aqui no Atacama. E agora vão dar mais ou menos umas 10h30 da manhã, tá fazendo 13 graus. Uma coisa que nós achamos, assim, no total é que talvez alguns passeios, se a gente tivesse vindo no verão, não teriam sido tão desagradáveis. Porém, o verão também tem a questão das chuvas. Os passeios aqui no Atacama, eles têm essa intercorrência do tempo, em que acaba que pode ser cancelado, adiado. A gente teve um passeio que foi as Lagunas Altiplânicas, que no nosso caso foi cancelado, porque 2 semanas antes estava nevando. Então acabou que o parque teve que se reestruturar para conseguir receber novamente os turistas. Exemplo, no passeio que nós fizemos ontem, Lagunas Escondidas, em que é um passeio de banho para você entrar. Essas lagunas geralmente têm uma temperatura de água muito baixa. E costuma ir ali pro Rio de Janeiro, é mais ou menos aquela temperatura ali de uma água bem gelada, uma água de cachoeira bem fria. E estava ventando muito. Acaba que esses tipos de passeios, assim, pode te fazer muitas vezes não entrar na água, ou então na hora que você sair da água, você, enfim, passar um perrengue ali. Por exemplo, nesse caso das Lagunas Escondidas, a ducha não fica muito perto das lagunas, ou o vestiário, o trocador não fica muito perto. Como, por exemplo, das termas que a gente estava, que também estava ventando, mas o vestiário ficava um pouco mais próximo ali pra gente trocar de roupa. Enfim, tem esses choques térmicos nessas meias estações, o que, pensando que no verão esses choques não teriam tanto. É claro que alguns passeios, eles vão ser mais frios. Por exemplo, os geysers, né, que tem uma temperatura ali bem baixa por ter uma altitude maior. Falando agora sobre a altitude. São Pedro, a cidade aqui, ela fica mais ou menos a Quanto? 2.450 metros de altitude. Então, para as pessoas que já chegam aqui, muitas vezes já tem uma certa adaptação e sentem um pouco mais a altitude. Aqui na cidade, é muito comum das pessoas oferecerem uma folha de coca ou um chá de coca ou outros tipos de alimentos ali que tenham a coca, exatamente para estabilizar esses tipos de sintomas de altitude, que pode ser uma dor de cabeça, um enjoo, que a pessoa já pode sentir chegando aqui. Porém, tem passeios que vão ser mais altos ainda. Então, por exemplo, as Pedras Rojas, né? A gente chegou a mais ou menos também 4.000 metros de altitude. Os geysers, que já são mais ou menos 5.000 metros. O Gabriel acabou sentindo muita dor de cabeça, muito enjoo, chegou até a vomitar. E eu também passei um dia inteiro de mal-estar, muitas dores abdominais. E isso tudo é algo que pode acontecer durante a sua viagem, porque os passeios têm essa questão da altitude. Uma coisa que é importante fazer é planejar os primeiros dias, você fazer passeios que não sejam já essa altitude, como os geysers, por exemplo, que é uma das maiores altitudes, ou, por exemplo, fazer um trekking no vulcão, que também chega a altitude de quase 6.000 metros. Você ir adaptando, né? Então tem passeios como Vale de la Luna, Valecito, que são passeios mais tranquilos também e que você vai se adaptando a essa altitude, a essas intercorrências também. Sobre passeios no Atacama, você tem 2 opções. Você pode você mesmo organizar e contratar aqui em São Pedro, na Caracoles, em que são oferecidos por diversas pessoas os passeios que são padronizados. Então, você pode vir aqui e escolher, organizar a sua agenda. O Gabriel mesmo, na primeira vez que ele veio pra cá, eles organizaram a viagem deles dessa maneira, vindo aqui, organizando, vendo as datas, vendo os dias de passeio, quais passeios iriam fazer, as agências que oferecem, as pessoas que oferecem nas ruas, o que não é difícil, é muito tranquilo, é muito fácil também. E muitas vezes você vai pagar mais barato do que você, às vezes, contratar uma agência do Brasil. A segunda maneira que você pode organizar esses seus passeios é contratando uma agência só e ela organizar todos os passeios de acordo com aquilo que você quer, dentro dos dias que você vai passar aqui em São Pedro de Atacama. Então, tem essas 2 opções. O que a gente às vezes vê que as pessoas temem de vir aqui e organizar é uma coisa que a gente vê que é muito tranquila. Porém, das 2 maneiras, né, você pode passar pelo risco ali de pegar às vezes um passeio e não ser tão legal, ou uma agência ali não ser tão bacana, tão bem organizado. As duas opções, você pode ter esse risco, né? Como, por exemplo, no nosso caso, a gente estava esperando, né, ter uma organização ali da nossa viagem, dos nossos passeios, mas teve muita falta de comunicação. A gente acabou contratando uma agência que não tem espaço físico mesmo aqui em São Pedro, então a gente tinha que ficar se comunicando através de uma outra agência para conseguir lidar com os problemas ou as coisas que estavam surgindo também ali dentro dos passeios com essa outra agência para falar com a agência que a gente fechou do Brasil. Então acabou virando uma grande dor de cabeça, uma grande confusão, e a gente, nesse caso, acabou sofrendo um pouquinho mais do que outras pessoas que a gente encontrou em passeios, que, por exemplo, fecharam também com uma agência e já vieram pra cá com tudo organizadinho, não tiveram nada de dor de cabeça, foi tudo muito tranquilo, os guias foram sensacionais, os passeios foram sensacionais, tudo bem esclarecido, e foi algo que a gente, no caso, não passou. Mas
Tudo isso, esse risco, pode acontecer você vindo aqui, fazendo a sua agenda, ou você já contratando alguém para organizá-la. É um risco, basicamente, de viagem, né, que pode acontecer. Sobre pagamentos aqui no Atacama, o governo chileno tem um certo tipo de imposto a mais para os moradores daqui. Por isso, existem alguns tipos de pagamentos, tanto em hotel quanto em agência, que acabam ficando de formas fixas. Por exemplo, alguns hotéis aqui, você só consegue pagar em dólar, e algumas agências aqui você só consegue pagar também em dinheiro em espécie. Dentro de pagamentos você tem 3 opções. A primeira opção é você fazer o pagamento em crédito, porém você vai ter taxas aí que vão ser mais altas. Por exemplo, o câmbio não vai ser tão bom, e o IOF também, então você vai acabar perdendo um pouco mais de dinheiro fazendo o pagamento em crédito. Já tem outros cartões que podem te auxiliar nisso, cartões de viagem, por exemplo, o Wise e o Nomad, que auxiliam nesse tipo de pagamentos quando você está em viagem, e tem taxas menores também. Já o caso de você precisar sacar dinheiro aqui, você ter que fazer essas transferências através desses cartões aqui, você vai precisar saber a taxa de saque e o limite. Então, dependendo do lugar que você for sacar o dinheiro, vai ter uma taxa diferente e um limite diferente. No Banco BCI da Caracoles, a taxa para saque é de 8.000 pesos e o limite é de 200 mil. Seguindo aqui, já nessa rua, você vai ter um Banco do Estado, em que tem uma taxa melhor de saque e um limite maior. Então, eu indico ir por aqui. Aqui no Banco do Estado, a taxa por saque é de 5.500 pesos e o limite pode chegar até 800 mil pesos. A quantidade de vezes que você precisar também retirar o dinheiro... Ai, meu Deus, ó quem tá atrapalhando. Ó quem tá aqui na cena. Ó quem tá comigo aqui. Se precisar sacar um valor muito alto, em que você precisar fazer várias vezes saque, essa taxa a cada saque também acaba ficando muito alta. Então tudo isso tem que ser contabilizado para saber se você vai acabar perdendo mais dinheiro dependendo do tipo de pagamento que você escolher fazer, né? Sobre o pagamento em dinheiro e espécie, aqui em São Pedro do Atacama tem uma exigência um pouco maior em relação à qualidade do dinheiro em espécie que você traz. Então, por exemplo, principalmente quanto aos hotéis em relação ao dólar, você precisa também olhar para a qualidade da nota que você está trazendo. Uma experiência que a gente teve aqui no nosso hotel foi o moço olhando cada frestinha assim da nota do dólar, se tinha qualquer rasgo, se tinha qualquer coisinha, ele devolvia e a gente tinha que trocar por uma nota melhor. Isso é uma exigência do banco daqui e que acaba que os estabelecimentos também acabam tendo, que é uma exigência muito grande. Então, uma coisa importante também é olhar, caso o pagamento que você for realizar for em espécie e for em dólar, você olhar também a qualidade dessa nota, desse dinheiro, porque senão você pode passar por muita dor de cabeça. Aqui no Chile, nós passamos também por algumas dificuldades em relação às pessoas também. Não achamos o serviço aqui muito acolhedor, muito cortês, como a gente espera no Brasil. A gente, no primeiro hotel, assim, a gente se sentiu num ambiente bem hostil, assim, já no início, o dono do hotel, assim, já tratou a gente muito seco, muito grosso em alguns momentos também. E o segundo hotel foi o que a gente mais, assim, se sentiu acolhido. Nesse hotel também a gente tem passado por alguns tratamentos meio ríspidos, mas a gente vê que pode ser também muito em relação à cultura e isso também aqui do Chile. E a gente tá avisando também você que tá vindo pra cá pra, às vezes, não criar uma expectativa do brasileiro, sabendo que você está num país diferente, numa cultura diferente. Sobre comida aqui em São Pedro de Atacama, nós achamos a comida daqui maravilhosa. Não foge muito daquilo que a gente, do tempero e da comida que a gente tem no Brasil. Se acha muito até aqui a questão do frango e das batatas. Todo restaurante que você vai sempre tem um frango, sempre tem uma batata. E os temperos são muito parecidos com aquilo que a gente já utiliza também no Brasil, então não é nada muito diferente. Além disso, se você gosta também de um café, nós passamos em alguns hotéis em que eles oferecem somente aquele Nespresso para você diluir em água. Então, se você quiser e você quer ainda tomar um bom café, às vezes é bom trazer do Brasil. Tem a possibilidade dos drip bags, né, que você pode trazer, abrir, somente encher de água quente, algo que facilita até mesmo para os passeios, porque todo passeio tem um coquetel e vai ter água quente lá. Então isso é uma coisa que facilita e faz você desfrutar de uma forma melhor ainda as experiências e os passeios aqui em São Pedro do Atacama. Se você for ficar num hotel, ou hostel, ou Airbnb, escolha sempre ficar perto da Caracoles. Por quê? Além de ter que se deslocar muito, para sempre estar perto dos passeios e decidir a vida, porque tudo que acontece na Caracoles, você tem essa facilidade para sair dos passeios e muitas vezes encontrar com a agência, ou as lojinhas, ou no jantar à noite, e você não precisar de se deslocar tanto no frio. Então, essa é uma dica valiosa. Perrengues que acabamos passando por não ter algumas informações. A primeira, alguns passeios estão descritos como passeios de temperaturas mais tranquilas, você leva só um casaco corta-vento, vai dar tudo certo.
Porém, o clima aqui varia muito, e uma das coisas que variam muito também aqui são os ventos. Dependendo do vento, você pode ter uma sensação térmica ainda mais baixa daquilo que realmente está. Então, por exemplo, o passeio da Pedras Rojas, em que passamos um perrengue. Ventou muito, nevou demais e acabou que a gente só estava com o casaco corta-vento. E uma das coisas que é imprescindível também é trazer todos os acessórios. Luva, cachecol, gorro, se puder trazer aquele tipo de lenço que você coloca que cobre você até aqui no nariz, porque realmente o frio pode ser muito intenso, a doer, a você não conseguir respirar direito, a realmente queimar o seu rosto, então é bom mesmo trazer todos esses tipos de protetores. Um outro passeio que acabamos passando um perrengue e que poderia ter sido avisado pra gente, e às vezes facilitaria, e a gente viu outras pessoas também passando por esse sufoco, foi a Laguna Serra. A Laguna Serra, na parte de entrar nela, reformam-se os cristais de sal bem junto às pedras ali na hora de você ir pisando, e a gente viu muitas pessoas rasgando o pé e se ferindo. Uma delas fui eu que acabei rasgando o meu pé. Queria facilitar muito para entrar, seriam aqueles sapatinhos para pedras, para entrar no mar, aqueles tipos de tênis que eles modulam como se fosse o seu pé mesmo, tem um emborrachado embaixo, somente mesmo para proteger seu pé. Auxiliaria muito nessa entrada ali, nesse passeio também, de ser desfrutado de forma melhor. A gente teve também pessoas que rasgaram também o pé, que se feriram, e que acaba atrapalhando em outros passeios, né? Porque aqui os passeios são de muita atividade, então é trekking, é bike, andar bastante, então tudo isso também vocês têm que estar bem. Bom, gente, eu quis passar para vocês algumas dicas, algumas recomendações aqui de São Pedro, de Atacama. Se você está se planejando para vir para cá, para conhecer, é um deserto maravilhoso, é um local muito único, parece que você está em planetas totalmente diferentes, principalmente a gente que vem do Brasil. E eu espero te ajudar com essas dicas, com todas essas recomendações, para que você não passe por esses estresses, por esses perrengues que a gente acabou passando aqui, e que você faça uma boa viagem também. Tchau!